Vou colocar uma reportagem no ar agora. Atenção, você que tem criança, gente, olha isso aqui. Tem uma influenciadora que ela fez uma manobra para salvar o filho dela. Ele estava engasgado. A Bia, ela tem muitos seguidores nas redes sociais e ela acabou compartilhando essa história. Ela estava dando comida para o filho dela, tem apenas 8 meses. É o Domênico, uma criança linda, maravilhosa. Veio para alegrar a família, como toda criança. Só que quando ela percebeu, o menino estava engasgado, roxo, sem poder respirar. Fica uma aflição. Isso já aconteceu comigo dentro de casa. Quando meu filho tinha 21 dias, se eu não me engano, 21 dias de vida, isso aconteceu com ele. Parece que o teu chão sai, você não sabe o que fazer, você fica louco. Ela tirou o filho da cadeirinha e começou a fazer essas manobras de primeiros socorros, dando aqueles tapas nas costas do bebê. Depois de alguns segundos, veja o que aconteceu. É aquele choro que todo pai quer ouvir. Quando meu filho ficou engasgado, quando o Bruninho lá atrás, só 2 anos, e ele chorou, meu Deus. É a sensação mais gostosa que tem na vida, quando o teu filho ele desengasga e ele começa a chorar. Só que depois disso, a Bia ela fez um alerta. E eu vou colocar uma reportagem no ar agora, uma reportagem, ela é extremamente importante, não é uma reportagem longa, ela foi muito bem feita, muito bem produzida, vai direto ao ponto, para mostrar para você como fazer essa manobra, porque, gente, se o teu filho engasgar, não adianta você ir no YouTube naquele momento para aprender a fazer, você tem que aprender agora. Ou então, não é o teu filho, você que nem filho tem, você vai visitar alguém que tem uma criança, você não vai pegar o celular para ficar procurando tutorial. É bom que você aprenda também, hein? Vamos ver? Tô até trêmula, gente, de nervoso. O relato é de uma mãe que passou por momentos de tensão. A agonia de ver o filho sem ar. "30 segundos de primeiros socorros para salvar a vida do bebê. Maria! Bem rápido. Ainda muito abalada, a advogada e influenciadora Bia Napolitano desabafou nas redes sociais depois do susto que passou com o filho Domênico, de 8 meses. O menino se engasgou com a comida em casa. Eu agi rápido, eu consegui agir bem rápido. Bia percebe que algo está errado quando ouve o filho tossindo. É exatamente nesse momento que a comidinha fica presa na garganta do Domênico. Bia não pensa 2 vezes. Coloca o filho entre as pernas, com a cabeça para baixo, dá tapas firmes nas costas e confere. Maria! Nada do bebê voltar a respirar. A mãe insiste, aumenta a força, checa de novo e nenhuma resposta. Finalmente o choro tão esperado vem à tona. Domênico volta a respirar. Beatriz abraça o filho, chora, o aperta contra o peito. O pior já tinha passado, mas a mãe ainda tremia. Por sorte, a influenciadora sabia fazer as manobras de desengasgo. Apesar do medo e do desespero, a rapidez da mãe foi essencial para salvar a vida do bebê. A manobra que a Bia fez para salvar o filho é conhecida como a manobra de Haynes. A técnica usada para liberar as vias aéreas e tirar o corpo estranho que está impedindo a passagem de ar. Essa forma, da gente deixar o corpinho dele vai fazer com que a gravidade ajude a gente a eliminar esse líquido, esse objeto, esse pedaço de comida, o que seja. E aí, dessa forma, a gente vai fazer exatamente como que ela fez. Utilizando o espaço entre os ombros da criança, entre as escápulas, a gente vai efetuar, a princípio, aí, 5 tapinhas nas costas. E é um detalhe que é importante, que pode ser feito aí em casa, é a gente manter sempre a boquinha e o nariz do bebê abertos, para que essa via aérea ela permaneça aberta e esse objeto, esse líquido, consiga sair. Para repercutir este caso e mais, para alertar
você que está em casa, o Balanço Geral veio até a Estação dos Bombeiros na Sé, no centro de São Paulo, para a gente entender como é que as ocorrências chegam aqui, né? Ocorrências como esta, né? Envolvendo, por exemplo, uma criança que está engasgada. Na verdade, a ocorrência chega para o Cobom mesmo, é o Centro de Operações dos Bombeiros, que não fica aqui não. Mas aí eles repassam para cá, para a telegrafia, olha só os bombeiros ali dentro, eles recebem a ocorrência aqui, já com todas as informações necessárias, e daqui os bombeiros saem de maneira muito apressada, às pressas, já com o direcionamento certo, né, para o ponto específico. O que acontece? Daqui até o local, claro, a gente vai levar alguns minutinhos. Então, a pessoa que está no local, se ela sabe fazer, né, esses primeiros socorros, isso é fundamental, porque às vezes quando a gente chega, infelizmente a criança às vezes está desacordada. Agora, se o bebê estivesse ali desfalecido naquele momento, né? Vamos mostrar como é que estava os dedinhos que você mostrou, tenente? Ó, dedinho aqui, ó, o tenente falou, entre a boca, o nariz. Agora, ela até então estava fazendo... Impulsiona pra gente de novo, tenente. Isso, meu bebê a princípio estava somente engasgado, então eu estava realizando aqui os tapinhas para tentar desengasgá-lo. Porém, a partir do momento que ele está muito tempo sem ar, ele pode vir a desmaiar, desfalecer. Isso acontece? Acontece, é bem comum. Enquanto menorzinho é o bebê, às vezes é comum desmaiar mais rápido ainda. Então tem que ficar bem atento nessa parte. Então eu tô aqui, ele não desengasga, começou a desmaiar, meu bebê perdeu os sentidos, eu vou acrescentar mais uma manobra. Então além do tapinha das costas, dei ali 5 tapinhas, não desengasgou, continuou desacordado, eu trago ele de volta aqui pro meu outro braço, coloco ele com o peito virado para mim, né, a barriguinha virado para mim, e eu vou realizar as compressões torácicas. Então além do tapinha nas costas, entre a linha dos mamilos da criança, do bebê, eu vou realizar 5 compressões torácicas. Com o dedinho mesmo? Com o dedinho mesmo. Quanto menor é o bebê, menos força eu preciso fazer. Além dos bombeiros, policiais também são treinados para aprender essa técnica. Isso porque no momento de desespero, pais com crianças engasgadas correm direto para postos policiais, procurando por ajuda. É mais comum que bebês e crianças engasguem mais facilmente com comida ou água. A mastigação e a coordenação motora deles é um dos agravantes. Sem querer, a glote não fecha, que é a válvula não fecha a laringe e o alimento vai parar na laringe. Alimentos redondos, duros, pegajosos ou que possam formar blocos como uva, pipoca e amendoim podem ser perigosos. Uma criança que fica sem ar pode sofrer várias sequelas, desde problemas futuros motores, problemas cerebrais ou anóxias. Apesar de profissionais estarem treinados para atender esse tipo de ocorrência, é muito importante que os pais saibam como reagir numa emergência. Quem está ali no local na hora do acidente é a melhor pessoa para prestar esses primeiros socorros. Por isso que é importante, pelo menos, ter noções básicas do que fazer. Domênico sobreviveu porque a mãe dele foi rápida e sabia o que fazer. Uma manobra simples que salvou a vida do filho dela. Por isso é importante a gente ter noção de primeiros socorros, né? E que bom que a família está completa, né? A Bia, o Domênico, o Paulinho, que é o pai da criança, marido da Bia. Eu chamei a capitã Caroline aqui. Obrigado pela presença da senhora. Obrigada pelo convite. Porque eu falei que eu sou pai, o meu filho teve isso quando estava com 21 dias. Eu fiquei desesperado, né? Peguei a criança de qualquer jeito e fui lá e tal. Mas como nós vimos na reportagem, vamos chegar aqui um pouquinho mais na frente. Se você fizer direitinho, fica melhor, fica mais fácil. Não dá para pegar de qualquer jeito. Jeito certo. Eu tenho que sentar ou tenho que ficar de pé? Vamos imaginar. Vamos trazer as duas opções, né? Como vocês viram no vídeo, a Bia tinha um banquinho ali para sentar. Fica mais fácil? Depende do tamanho do bebê. Uma criança mais pesada fica mais fácil a gente sentar. Se não, vai de pé aqui mesmo. Vai de pé. Tem que colocar a mão aqui assim, então, Exato. Né? Pertinho aqui. Aí vai ficar um pezinho para cada lado do teu braço, certo? Coloca os pés um para cada lado. Só de uma observação do que a gente viu lá no vídeo. Uma coisa muito importante que as pessoas não precisam ter medo. Desce a cabeça dele. Para descer o alimento. Exatamente. Então vocês podem ver que ela fez exatamente o que tinha que ser feito. Eu não fiz isso no dia. Só que ela ficou... Então assim, vai ficar... Imagina o líquido aqui.
com a cabecinha dele para baixo Fica da linha mais do fácil. muito mais fácil. E quem nunca passou por isso sabe o desespero. A gente que conhece a manobra já sabe. Imagina para quem não tem esse dia a dia de fazer isso. E não é para ser tapão, né? Não é para ser tapão. A gente vai usar a parte de trás da mão, a gente chama a almofadinha da mão aqui. Tá. E como é que faz? Aí você vai colocar a mão mais ou menos entre os ombrinhos, assim, ó, e de baixo para cima. Então, Eu vou fazendo assim? mas você vai dando, vai assim, ó. Vai. Tá. Vai como Você se vai fosse batendo indo pra frente. Exato. Você bate indo pra frente assim. Isso. Então vamos lá, E a bate. mão tá certa aí. Isso. São 5. Tem que saber que é um ossinho frágil, você não vai bater muito forte, né? Exatamente. E aqui é o suficiente. 5, já foram 7 já. Antes dos 5, depois dos 5 você vai virar e vai ver o rostinho da bebê. Eu Exatamente. faço 5 vezes e subo. Se ela chorar, perfeito, o choro que você queria ouvir mesmo. Se não, são mais 5 vezes. Continua mais 5, exato. E subo. Exato. Não adianta fazer isso aqui. Não. Não adianta fazer assim. Tem que ser desse jeito aqui. Assim adianta, mas não é o jeito correto, né? Muitas pessoas são desengasgadas no passado. Nossa avó desengasgava a gente assim. Segurando assim? Minha irmã foi desengasgada desse jeito. Você tá brincando? E dando tapa nas costas e foi. Segurava aqui, vai. Mas não Por quê? precisa mais disso, né? Não precisa, porque o princípio é o mesmo. A gravidade ajuda o objeto a sair da boca. Entendi. Tá? Então, você colocou numa posição, lembra? Sempre cabeça para baixo. Isso. Não deixa na horizontal totalmente, porque isso vai ajudar muito. Isso é muito rápido, porque geralmente... Coloca a mão aqui, né? Ó. Isso. A mão aqui como se fosse paz e amor, ó. Deixa só o nariz isso aí. aqui de lado. Exato. Certo? E Tanto faz com uma mão ou com a outra, não há problema, mão direita ou mão esquerda. Importante que a cabeça esteja abaixo e a boca aberta vai ajudar o que tiver dentro sair. Né? Não é essa condição, sem isso não vai dar certo, mas ajuda. E o que a gente vai buscar sempre é o choro da criança. O que a gente precisa ver, analisar como que está o rostinho da criança, principalmente lábio. Se tiver muito vermelho, se tiver roxo, não é um bom sinal, continua na manobra até voltar a respirar. E o choro é realmente o melhor sinal, o melhor sintoma. Capitã Caroline, Espero que vocês não muito passem obrigado. por isso. Olha, eu falo para vocês que é bom saber de tudo isso. Essa é uma reportagem que vai salvar vidas. Eu tenho certeza que algum dia alguém vai mandar alguma mensagem para mim pelas redes sociais. Olha, Passaia, e eu procuro, às vezes demora, porque é muita gente, mas eu procuro olhar todas as mensagens que o pessoal me manda. Gosto muito de dar atenção aos meus seguidores. Eu sei que tem gente que vai mandar, Passaia, um dia você levou a Capitã Caroline e eu aprendi essa manobra e aconteceu aqui em casa e eu consegui salvar o meu bebê por conta disso. Isso aí. Que bom, viu? Espero que ajude. E se tiver um banquinho, se estiver mais confortável, apoie a mão no joelho. Outra pergunta, rapidinho. Claro. Eu fiquei sabendo, que agora eu tô lendo tudo sobre, né? Sim. Que tem muitas crianças que engasgam por causa de uma uva. Você tem que pegar e cortar a uva no meio para você dar para a criança. Porque se for aquela bolinha, ela acaba ficando engasgada aqui. Exatamente. Se for no caso de uma uva que a criança pegou e engoliu por engano, ou que alguém deu desavisadamente, é essa mesma manobra? Até que idade eu consigo fazer? Até a criança conseguir caber no teu colo. Por isso que, às vezes, uma criança mais pesada de 5 anos pode pôr no teu colo. Aí você vai colocar, dá licença. Vai colocar aqui, ó, e vai ajudar sentada, porque o peso dela vai estar distribuído no teu joelho. Então, a mesma manobra para a criança que você consiga E se virar. for maiorzinha, dá para dar um tapa melhor. Se for maiorzinha, de ficar de pé, aí a manobra de desengasgamento por trás É que você abraça aqui abraça e puxa com uma aqui, mão né? só para a criança, Não exatamente. adianta ficar dando tapa nas costas. 3.000 ocorrências em média o Corpo de Bombeiros atende de desengasgamento por ano. Obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Deus abençoe Esses todos dias nós. o Lombardi engasgou, deu uns tapas nas costas dele, não adiantou nada, né, Lombardi? Continue engasgado. Obrigado, capitã. Que Deus te abençoe.